Olá, 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 meu querido estudante do EJA. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Estamos aqui para uma aula da nossa terceira etapa, o ensino médio, do segundo semestre. Eu sou o professor Luan Bezerra Dutra e estamos aqui para darmos continuidade aos nossos estudos. Vamos lá? Nas nossas aulas anteriores estávamos conversando sobre o plano cartesiano e hoje não será diferente. Vamos lembrar rapidinho sobre o que estávamos conversando? Em relação ao plano cartesiano, estávamos falando que ele é formado por duas retas concorrentes, retas numéricas concorrentes, que dividem o plano em 4 quadrantes, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Essas retas a gente vai conhecer elas como eixo das abscissas, que é o eixo x, e eixo das ordenadas, que é o eixo y. Podemos nos localizar nesse plano cartesiano utilizando um sistema de coordenadas, coordenadas cartesianas, representadas por um valor em x e um valor em y. Lembrando sempre que coordenadas cartesianas são ordenadas. Por quê? Porque sempre representaremos o x na primeira instância e o y na segunda instância. Essa ordem ajuda a gente a localizar diferentes pontos que estão presentes nesse desse plano cartesiano. Nas nossas aulas passadas, a gente conversou bastante sobre localização de pontos no plano cartesiano, fizemos algumas atividades e hoje eu quero trazer alguns outros exemplos de situações em que podemos colocar em prática essas localizações no plano cartesiano. Começando com a primeira atividade, olha só. A figura a seguir ilustra as localizações de alguns pontos no plano. João sai do ponto X, anda 20 metros para a direita, 30 metros para cima, 40 metros para a direita e 10 metros para baixo. Ao final do trajeto, João estará em qual ponto? Esse problema faz com que a gente perceba o plano cartesiano como um sistema de localização, muito parecido com o GPS, que foi uma conversa que a gente teve nas aulas anteriores. Eu falei para vocês que o GPS ele surge aí do plano cartesiano. Aqui a gente tem essa mesma ideia. Então vamos pensar um pouquinho utilizando o plano cartesiano que está posto aqui para tentar localizar o trajeto e a movimentação do João. Olha só. Primeiro precisamos perceber onde João estava. João estava no ponto X, né? O ponto X ele é representado aqui pelo 10, 10. Então, o ponto X para a gente é o 10, 10. Se a gente perceber aqui como está posto o plano cartesiano, temos aqui nosso ponto X, nosso eixo X e nosso eixo Y, ambos os eixos aí com unidades em metros. O nosso eixo X está de 10 em 10, o nosso eixo Y também está de 10 em 10 unidades. Primeira movimentação de João vai ser andar 20 metros para a direita. Então, ele vai andar 20 metros no sentido do eixo X, né? Então, ele vai andar para cá, ó. Andou 10 metros, parou aqui, andou mais 10 metros, parou aqui no 30. No X, 30, Y, 10. Depois disso, ele vai se locomover novamente, andando 30 metros para cima. Então, agora, se ele estava aqui no Y igual a 10, ele vai andar o suficiente para chegar no Y aqui, ó, no Y 40. Ele vai parar aqui, ó, nesse ponto. Que ponto é esse? Esse ponto seria o 30x, 40y. Depois, ele vai andar 10 metros para a direita, não, 30 metros para cima, foi o que a gente fez, 40 metros para a direita. Então, ele vai andar mais 40 metros para a direita. Ele vai andar no sentido do eixo x, mais 40 metros. Se ele estava no x igual a 30, ele para aqui no x igual a 70, perdão. Agora, para finalizar, ele vai andar 10 metros para baixo. Então, ele vai vir aqui e parar no seguinte ponto. Que ponto é esse? É o ponto A. Então, vamos perceber as coordenadas de movimentação do João? Olha só. Primeiro, ele está na origem dele, é o ponto 10, 10, não é? 10 em x, 10 em y. Ele anda 30 metros para a direita e para no ponto 30x e 10y. Depois, ele vai andar ele andou 20 metros para a direita, parou no 30, 10. Depois, ele anda 30 metros para cima. Andando para cima, ele está andando no sentido do y, não é? Então, ele vai parar no ponto 30, 40. Depois, ele vai andar 40 metros para a direita, que continua sendo uma movimentação no eixo x. Então, ele vai parar no x 70 e y 40.
E, por fim, ele para ali, descendo 10 metros para baixo, ele vai parar no ponto A, que é quem? Que é 70x e 30y. Esse foi o ponto em que o João parou, que é o ponto A. Perceberam o processo de movimentação, de locomoção, o processo de perceber os pontos a qual o João estava passando? Essa representação do ponto é muito importante. Lembre-se sempre, primeiro o valor de x e depois o valor de y. Vamos para mais um exemplo? Olha só. Mário e sua família decidiram fazer uma viagem saindo da cidade O e passando por alguns pontos para chegar ao seu destino final, que era a cidade R. Antes de chegar ao seu destino, Mário passou primeiramente na cidade onde fica a casa de sua mãe e depois na cidade onde está a casa de sua sogra. Veja o plano cartesiano a seguir, contendo o seu deslocamento entre as cidades. Considerando a cidade de origem, Mário passou respectivamente por quais pontos? Então, olhando para o ponto que está, para como está posto aqui o plano cartesiano, a gente quer saber quais pontos o Mário passou. Vamos ver primeiro o trajeto que ele fez, né? Olha só. Primeiro, ele saiu da origem e foi para onde? Ele foi para onde fica a casa de sua mãe. Vamos olhar aqui? Então, ele saiu aqui da origem e foi para a casa de sua mãe. Depois que ele saiu da casa de sua mãe, ele foi para a casa de sua sogra. E, por fim, ele foi diretamente para o seu destino. Agora, a gente quer saber quais são os pontos do plano cartesiano que representam essa movimentação do Mário. Primeiro, ele parou na casa de sua mãe. A casa de sua mãe é o ponto P. E o P, olhando para o plano cartesiano, conseguimos perceber que o P ele tem um x, esse é o nosso eixo x, esse é o nosso eixo y. O ponto x, o ponto em x aqui de P vai ser o ponto 2 em x, e o y de P vai ser quanto? Vai ser 4. Então, a primeira parada de Mário vai ser no ponto 2, 4. Depois desse movimento, ele vai para a casa da sogra dele, né? Que é o ponto Q. O ponto Q, ele vai ser outra representação de outro ponto no plano cartesiano que usamos o x e o y para indicar. Quem que é o valor da casa do x no ponto Q? O x do ponto Q é 5. E o y? O y é 2. Então, o ponto Q aqui do movimento de Mário é 5 e 2. 5 em x, 2 em y. Agora, olhando para o R, que é o destino final, onde o Mário chega ao final de sua viagem. Onde o Mário chega no final da sua viagem, percebendo aí o valor de x que representa esse ponto. O valor de x que representa esse ponto é 9. E y é 7. Então, temos aí a representação dos 3 pontos por onde Mário vai se locomover. A ordem é exatamente essa. Primeiro, ele passa em P, depois em Q e depois em R. Essa é a ordem de movimentação do Mário. Beleza? Vamos para mais um exemplo? Para a gente perceber com muita clareza esse movimento das coordenadas? Olha só. As coordenadas de dois dos vértices não consecutivos de um quadrado ABCD são o ponto A, 6 e 5, e o ponto C, 2 e 1. Em relação a esse quadrado, o que a gente quer descobrir? Quais são as coordenadas dos outros dois vértices? E é pedido para a gente representar essas coordenadas nesse plano cartesiano que temos aqui. Então, vamos lá. A gente quer representar um quadrado. Primeira coisa que a gente tem é que o quadrado é uma figura de 4 lados iguais. Então, eu tenho que todos os segmentos que compõem esse quadrado têm o mesmo tamanho, certo? E eu tenho também que esses lados são iguais e eu tenho a informação de onde 2 dos vértices desse quadrado estão localizados. Vértices esses que não são consecutivos. Então, nesse plano cartesiano que está posto aqui, a gente vai ter que desenhar esses 2 pontos e representar esse quadrado, não temos? Que é o que foi pedido aqui pra gente. Então, vamos lá. Primeiro, o ponto A, ele está o ponto A é o ponto 6 e 5. Então, é 6 em x, 5 em y, não é isso? 6 em x, 5 em y. Então, 6 em x está aqui, 5 em y está aqui,
Então, nosso ponto A está nessa posição. Agora, a gente tem o ponto C. O ponto C é o ponto 2, 1. 2 em x, 1 em y. Então, 2 em x, 1 em y. Está aqui o nosso vértice. Aqui está o ponto A, aqui está o ponto C. Agora, a gente precisa identificar onde estão os outros dois pontos que formam esse quadrado. Sabemos que o quadrado é uma figura geométrica plana que possui seus 4 lados iguais. Então, a distância entre esses pontos tem que ser a mesma. Então, eu sei que o C aqui, ó, no mesmo segmento do C, eu tenho que ter um ponto aqui formando um dos lados desse quadrado. E eu tenho aqui no segmento de A, do y de A, eu tenho outro ponto que forma o quadrado. Então, o quadrado que a gente está buscando, ele vai ser reformado por esses pontos aqui, A, B, C e D. E quem são esses pontos? O A para a gente é o 6x, 5y. O B vai ser o 6x, 1y. O C vai ser o 2x, 1y. E o D vai ser o 2x e 5y. Daí, as posições dos 4 pontos que pertencem, que fazem parte desse quadrado, dispostos no plano cartesiano, e a gente consegue perceber até qual o tamanho das unidades que compõem cada um desses lados, não é? Cada um dos lados possui 4 unidades de medida. Por quê? Porque eu tenho 4 unidades separando cada um desses pontos. Percebam que eu estou do 2 ao 6, do 1 ao 5, do 6 ao 2 e do 5 ao 1. São 4 unidades que distanciam aí esses dois pontos. Agora, olha só, mais um último exemplo para a gente encerrar. Elias está participando de um jogo em que deve deslocar um barquinho passando por pontos do plano cartesiano. No plano cartesiano a seguir, estão representados os pontos N, O e P, além do barquinho de Elias posicionado no ponto M no início do jogo. Então, vamos olhar aqui primeiro. A gente tem o ponto M, aqui onde está o barquinho, e temos a disposição de alguns outros pontos aqui no tabuleiro, que é um plano cartesiano. De acordo com a orientação, Elias deverá deslocar seu barquinho para um ponto cuja coordenada x tenha 2 unidades a mais que a do ponto atual do barquinho, e a coordenada y deverá ter 3 unidades a menos, para qual o ponto 3 unidades a menos do que a atual do barquinho. Para qual ponto desse plano cartesiano Elias deverá deslocar o seu barquinho? Primeira coisa, a gente tem que perceber onde está localizado o barquinho de Elias. O barquinho de Elias está localizado na posição 2, 4, não é isso? 2 em x, 4 em y. Foi falado que a movimentação vai ser feita deslocando o barquinho com base nas coordenadas atuais dele. Então, o barquinho de Elias está na coordenada 2 e 4, não é isso? Então, olha só. Qual que é a orientação para o eixo x? Para o ponto x, ele tem que andar para uma posição que tenha 2 unidades a mais que a do ponto atual, não é isso? Olha só, Elias deverá deslocar seu barquinho para um ponto cuja coordenada x tenha 2 unidades a mais que a do ponto atual. A coordenada x é essa aqui, né? x, y. Eu preciso que tenha 2 unidades a mais. Então, se eu preciso que o meu x seja 2 unidades a mais, o meu x vai ser 4. E qual a orientação do y? A orientação do y é ter 3 unidades a menos. Então, no meu y, eu tenho que subtrair 3 unidades. Então, vai ser o 1. Então, qual que vai ser a nova posição do barquinho? Vai ser o ponto 4 e 1, que é o ponto Q. Então, o barquinho de Elias vai vir aqui, ó, para o ponto Q. Certinho? Pessoal, nossa aula de hoje era para trabalhar um pouquinho mais essa ideia do plano cartesiano e de suas localizações, perceber elementos geométricos no plano cartesiano e deslocamento, tá ok? Espero que vocês tenham gostado da aula, aprendido um pouquinho mais, e a gente se vê no nosso próximo encontro. Tchau, tchau e até mais!